noite, graças e paz para o seu coração. Vamos passar então para o Ministério da Palavra. Eu quero compartilhar com você um versículo só, que está em João, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Nosso clamor nessa noite, ó Deus, é que o Senhor abra o nosso coração, como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. Ó Deus, revela a Tua palavra no nosso coração, revela esse princípio que nós vamos conversar nessa noite. Muda a nossa vida, muda nossa maneira de pensar, Senhor, através da Tua palavra, através da revelação desse princípio, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Deus, como igreja, declaramos como igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda muito forte o nome de Jesus. Muito bem, então, quando Jesus diz isso, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, é naquele episódio da ressurreição do Lázaro. Eu amo demais aquela história, né? Então, as irmãs do Lázaro mandam um aviso para ele, talvez uma carta para ele. Ele está em outra cidade, dizendo assim para ele: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, o Lázaro só estava muito doente. Então, elas mandaram essa carta para ele. Agora, o texto começa dizendo, a história começa dizendo quem é Maria. Fala que a Maria é aquela Maria do vaso de alabastro, que quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. Começa assim a história. Olha só quem está pedindo isso. Olha só quem está mandando essa carta para Jesus, pedindo socorro para ele, né? E também, não somente isso, ela diz assim, não é? Olha, está enfermo aquele a quem amas. A confiança dela, da Maria e da Marta, de que Jesus amava o Lázaro e também as amava, né? Porque está escrito, Jesus amava Lázaro e suas irmãs, João 11, 5. Não é? Então era uma oração, vamos dizer assim, né? De fé. Olha, está doente, está muito doente o Lázaro, né? Então, muito interessante isso, porque, irmãos, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Então, esse Lázaro é uma pessoa muito querida, muito amada por Jesus, amigo de Jesus, as irmãs dele também, né? Elas têm crédito para pedir, especialmente a Maria, mas acontece uma coisa muito ruim aqui, ele está muito doente. Agora, é muito interessante, porque quando Jesus recebe a carta, o aviso ali que o amigo dele estava doente, ele manda uma promessa, ele diz assim, olha, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que Jesus está dizendo? Vai dar tudo certo. Qual que é a resposta? Tranquilo, vai dar tudo certo, né? Então aquele mensageiro que levou a notícia ruim, volta com uma promessa para Marta e Maria. Quando elas recebem aquela resposta, elas ficam tão tranquilas. Então pessoal, calma, ele já disse que vai dar tudo certo, né? Essa doença não é para a morte, nosso irmão não vai morrer. Assim que elas creram. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega lá depois de 4 dias, o Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias, né? Quer dizer, estava morto há 4 dias. Irmão, como que é isso na cabeça delas? Né? Às vezes a gente recebe uma promessa, a gente está passando uma dificuldade, a gente ora, a gente crê que a gente recebeu uma palavra de Deus e não acontece do jeito que a gente estava esperando, né? Eu imagino que elas ficaram assim muito frustradas, muito decepcionadas, até quando Jesus apareceu ali tranquilo, elas foram em cima de Jesus e disseram, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, por que o Senhor se atrasou? Né? Mas, então, nós sabemos como que vai terminar essa história, né? Jesus vai ressuscitar o Lázaro. Então, quando Jesus ressuscita o Lázaro, ele mostra a autoridade dele sobre a morte. Quando ele mesmo ressuscitou,
Ele mostrou que a morte não podia detê-lo. Então, eu quero mostrar para você uma coisa aqui hoje. Qual que é meu objetivo? Foi isso que Deus falou muito no meu coração essa semana. Que a ressurreição é um poder disponível para transformar a nossa vida hoje. Bora repetir isso? A ressurreição é um poder que está disponível para mim agora. É sobre isso que eu quero conversar com você, não é? Não só que Lázaro ressuscitou, muito legal. Jesus ressuscitou, isso é maravilhoso. A Bíblia diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé, não é? Então, a nossa fé depende disso. Nós cremos que Ele ressuscitou. Agora, não é sobre isso. É sobre o poder da ressurreição na sua vida agora, na sua vida prática agora. Sabe, para ressuscitar tudo aquilo que morreu ou está morrendo na sua vida. Olha o que diz Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Tem alguém aqui que creu em Jesus? Deixa eu ver aqui. Alguém que já entregou sua vida a Jesus? Quero te dizer que o Espírito Santo habita em você. Não é? Que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Amém? Então olha só. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem crê que o Espírito Santo habita em você? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então a ressurreição é para a sua vida agora, é para a sua vida física também. Claro, a ressurreição é para o último dia, quando todos nós vamos ressuscitar para viver com Ele para sempre. Maravilha, isso é maravilhoso. Até as irmãs do Lázaro pensaram que Jesus estava falando sobre isso, porque ele chegou lá e elas foram para cima dele, aí ele disse, creiam, não é? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Eu já falei que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Não é? Aí depois ele fala assim mesmo, ele vai ressuscitar, o seu irmão vai ressuscitar. Aí o que é que elas disseram? Nós sabemos, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, o crente não tem essa dificuldade de acreditar na vida eterna, que todos nós vamos ressuscitar e vamos viver com o Senhor para sempre. Mas não é sobre isso. É sobre o que a ressurreição, sobre o que o poder da ressurreição pode fazer na sua vida agora. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:10. Tudo o que eu quero, olha só o sonho de consumo dele. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. O Paulo entendeu isso. Eu quero experimentar, eu quero tocar nesse poder agora, na minha vida prática agora, não é? Nós sabemos que quando Lázaro ressuscitou, presta bem atenção, quando ele ressuscitou, quando Jesus ressuscitou Lázaro, lá em João 12, lá no próximo capítulo vai dizer que soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Então a sua ressurreição, a sua transformação, o seu milagre, o que o poder da ressurreição vai fazer na sua vida, vai ser um testemunho para as pessoas em volta da sua vida. Amém, queridos? Não é? Então morreu em alguma área da minha vida, casamento, sei lá, vida sentimental, vida financeira, né? Estou falido, não tenho como sair dessa. Se eu trabalhar 100 anos, eu não consigo pagar essa conta. Isso é uma falência. Morreu a vida espiritual. Eu quero te dizer que o poder da ressurreição pode ressuscitar a sua vida financeira. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então esse poder está à nossa disposição agora. É sobre isso que eu quero conversar com você. O poder da ressurreição. O que eu quero te falar é o seguinte: tem coisas práticas para a gente fazer, para a gente acessar esse poder. Amém? Ele está à disposição. O fato dele estar à nossa disposição, nós já sabemos disso, né? Eu te mostrei aqui o apóstolo Paulo dizendo, eu quero sentir esse poder da ressurreição em mim, não é? Se habita em vós o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai vivificar o vosso corpo mortal, é para agora, você já sabe disso, não é? O poder da ressurreição vai dar um testemunho na sua vida, não é? Quando você for transformado, quando acontecer esse milagre. Agora a questão é, como que você acessa isso? Amém? Quem quer saber como que acessa? Né? Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite, sobre como a gente vai acessar então esse poder da ressurreição. Vamos basear nessa história da ressurreição do Lázaro. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, grita aí, oração. Primeira coisa, né? João 11:3
Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, a primeira coisa que elas fizeram foi pedir socorro para Jesus, foi contar para Jesus, isso é uma oração. Isso é envolver Jesus na situação. Em vez de elas ficarem lá reclamando, murmurando: mas nós fomos pessoas tão boas, nós somos amigas de Jesus, Jesus vem sempre na nossa casa, não é? Nós sempre servimos Jesus e os discípulos dele, por que isso aconteceu com a gente? Não, elas oraram, elas buscaram Jesus. Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Quero te dizer que Jesus ama você. Jesus nos ama, você crê nisso? Não é que Ele nos amou com amor eterno, com benignidade Ele nos atraiu. Não é? Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Amém, querido? Então Ele nos ama. Então, a primeira coisa é essa oração. A oração é o primeiro recurso do crente, não deve ser o último. Mas eu tenho visto isso muitas vezes, irmão, por isso que eu tenho falado muito sobre oração aqui. Não é? Às vezes a gente vai conversar com uma família, com um casal, com uma pessoa, uma coisa tão difícil, tão complicada. Às vezes eu mesmo saio de lá: meu Deus, que situação complicada. Vocês estão orando assim juntos, como casal, como família? Não. Quer dizer, então a pessoa está lá lutando na força do braço, está reclamando, está se comparando, não sei o que lá, mas não está orando. Não está orando como deve, né? Parece óbvio que tem que orar, mas não ora. Não é verdade? Não é? É ou não é verdade? Tá vendo aí, Amém? Então, a primeira coisa aqui, irmãos, a ressurreição começa na presença de Deus. Nós temos que chamar Jesus. Nós temos que chamar o Senhor. Olha o que diz aí, Salmos 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, no dia da angústia, é para a gente invocar o Senhor, é para a gente chamar, não é para a gente ficar desistindo, no fundo do poço, deprimido, reclamando, não. No dia da angústia, o que é para a gente fazer? Invocá-lo, e qual que é a promessa? Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém, queridos? Então, é importante isso, a gente orar. Eu gosto muito de Filipenses 4:6, né, que fala para a gente não andar ansioso por nada, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. Eu acho interessante, né, isso, quando ele diz assim, né, não andeis ansiosos por quê? Coisa alguma, por nada. Então não tem. Mas Senhor, o que eu estou passando é muito complicado, é muito difícil. É por nada. Não é? O verbo é imperativo, não andeis, é uma ordem de Deus. Deus vai te dar uma ordem que você não é capaz de obedecer? Não é? Seria injustiça. Deus te dá uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma, Augusto, mas em tudo, não é? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições por orações e súplicas com ações de graça. E a promessa no versículo 7: e a paz de Deus encherá o vosso coração e a vossa alma. Não é? Então, nós precisamos orar. Eu gosto muito do Ezequias, né? Ele é um rei piedoso, um dos melhores reis de Israel, foi um avivalista, homem de Deus demais, o Ezequias. Por isso que eu digo, coisas boas podem acontecer com pessoas, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, né? E o Ezequias ficou doente, não é? Ficou muito doente, e aí ele recebeu a visita do profeta Isaías, que era primo dele, e o profeta Isaías trouxe uma palavra de Deus para ele: tem uma palavra de Deus para você, então fala, profeta, você vai morrer. Essa palavra top, né? Você vai morrer, arruma a tua casa, não tem jeito, você vai morrer. Agora presta bem atenção, irmãos, isso é um decreto de morte. Quem foi que deu o decreto? Deus que disse: você vai morrer, arruma a tua casa, porque você vai morrer, e não tem conversa. Rapaz, por isso que eu digo, a gente tem que orar, porque o Isaías foi embora: primo, já dei a palavra, estou indo embora, tchau. Né? E o Ezequias podia pensar assim: cara, foi Deus que falou, isso é um decreto de Deus. Se fosse do diabo, eu ia orar. Se fosse do rei, né, de um outro rei inimigo, uma ameaça do rei inimigo, eu ia orar. Mas Deus que falou,
que eu vou morrer? Está tudo certo. Não, irmãos, ele orou, não é? Ele orou. A Bíblia diz que ele orou, chorou, ele chorou, orou e pediu para Deus. Pediu para Deus. E a Bíblia diz assim, olha a resposta. Segundo Reis 20, versículo 5. Volta, Deus falando com Isaías, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, irmão, sempre existe esperança, enquanto existe oração. Então não desista, não desista. Pastor, porque o senhor não sabe do meu caso. É pior do que o do Lázaro? Né? Já morreu há 4 dias. Né? Então, se for pior do que o do Lázaro, aí tudo bem. Né? Aí, beleza. Mas se não for pior do que o do Lázaro, vamos orar, irmãos. Vamos buscar. Nós precisamos orar. Eu estou lendo Daniel. Hoje, por coincidência, eu nem estava procurando essa palavra. E eu lendo a minha Bíblia de manhã cedo hoje, lendo Daniel. E aí, o decreto de morte do Nabucodonosor, né? Porque ele sonhou um sonho, e ele chamou os magos, os sábios da Babilônia, o Daniel era um deles, e ele falou assim, eu quero que vocês revelem o sonho que eu sonhei. Aí tá, então conta o sonho. Aí ele disse, não, eu quero que vocês contem o sonho para mim. Não existe isso, não existe ser humano na face da terra que possa fazer isso. Os caras disseram, não existe ninguém que possa fazer isso. Só os deuses podem fazer isso. O Nabucodonosor disse, então baixou um decreto de morte. Todos os sábios da Babilônia vão morrer. E chegou, não é, o mandato de prisão na casa do Daniel, que ele era um sábio. O Daniel, não, calma, peraí, eu quero falar com o rei. Ele foi lá na presença do rei, e ele falou para o rei, me dê só um prazo, porque eu vou revelar o seu sonho. E eu vou te contar o que o Senhor sonhou. Só me deu um prazo. Eu acho muito tremendo isso. Aí o rei dá um prazo para o Daniel. E o Daniel, olha o que ele vai fazer com isso. Daniel 2,17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Irmão, vamos orar. Junta a esposa para orar. Escuta. Junta os filhos para orar. Olha, eu estou chocado. Irmão, eu estou chocado. A gente faz muito essa pergunta. Você ora com a sua esposa? Não. Não ora? Não. Sério? Meu Deus, a Bíblia diz, olha, se 2 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedir ao Pai, Ele fará. Você está entendendo? Ninguém concorda mais comigo do que a Meila. Tudo que acontecer comigo, acontece com ela. Se eu fracassar, ela fracassou. Se os meus filhos fracassarem, os filhos dela também fracassam. Então, quando a gente ora, irmãos, a nossa concordância é muito poderosa. É muito poderosa. E o que Satanás está fazendo? Os casais não estão orando juntos. Família não está orando junto. Né? Que tragédia isso. E aí o Daniel reúne os amigos dele, porque ele não era casado. Até, né, existe uma linha de teólogos que dizem que o Daniel poderia ser um eunuco. Porque quem cuidava deles, inclusive, era o chefe dos eunucos. Ele poderia ter sido castrado, né? Quando ele foi capturado. Ele poderia ser um eunuco, a gente não sabe disso. Mas o fato é que ele chamou o pessoal ali, o Ananias, o Misael e o Azarias. Pessoal, vamos orar. Agora escuta o que eu estou te falando. Olha a oração do cara. Tem um decreto de morte irrevogável do rei do mundo sobre eles. E eles poderiam, estamos perdidos, que confusão é essa, o Brasil, meu Deus. Não, irmão, eles foram orar. E eles oraram, e aí a consequência disso, eles oraram para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ele chegou lá com o rei Nabucodonosor, disse, boa noite, majestade, vim aqui revelar o seu sonho. Aí o rei falou, então o que foi que eu sonhei? Me conta primeiro o que eu sonhei. Ele diz, não, antes de eu contar o que você sonhou, eu vou contar o que você pensou antes de sonhar. Aí ele disse, você estava na sua cama, sentado e não conseguia dormir, e você estava pensando no que seria o futuro do mundo, como seria a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, como seria a Babilônia daqui a alguns anos.
e eu vim aqui, então, te dar a revelação do teu sonho. O cara falou, uau! Né? Você sonhou com uma estátua gigante, cabeça de ferro, peito e braços de prata, ventre de bronze, ventre e quadris de bronze, perna de ferro e pé de ferro misturado com barro. E você sonhou que uma pedra que não foi cortada por mão humana caiu em cima do pé de barro com ferro e destruiu toda a estátua. E a estátua virou pó. E esse é o reino eterno que virá. Quando todos os reinos do mundo passarem, esse reino continuará. Irmão, o Nabucodonosor se prostrou no pé do Daniel. Se prostrou pensando que ele era um Deus. Ele disse, não, eu não sou Deus não, rapaz, levanta daí. Foi Deus, o Deus do céu, que me contou tudo isso. E ele disse, eu faço um decreto agora, que todo mundo tem que adorar o Deus do Daniel. Porque alguém, irmãos, ousou fazer uma oração impossível. Ousou pedir muito grande. Estão comigo? Tem alguma área que ou morreu, ou está muito doente na sua vida? O que é que você tem que fazer em primeiro lugar? Igual a Maria e a Marta fizeram. Ok? Orar, nós temos que orar. Amém, querido? Agora tem que ser uma oração de fé. Não duvide, porque aquele que duvida não pensa que vai receber do Senhor alguma coisa. Ontem, né, à noite, a gente leu a história do... É um livro que a gente está lendo, como é que chama lá? O Extraordinário, né? E o Bevere contando do Bartimeu, né? Que aí ele está lá orando, clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para tudo, tragam ele aqui. Chamou a atenção de Jesus. Só ele no meio daquela multidão. Quando ele chegou ali, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça com você? É óbvio que ele queria ser curado da cegueira, não é? Para todo mundo. Que pergunta é essa? Não, Jesus queria saber se ele cria no que podia acontecer com ele. Jesus queria saber se ele cria no poder da ressurreição sobre sua vista. Porque, irmãos, se Jesus perguntasse para você, o que é que você quer que eu te faça? Você teria coragem de pedir o que você quer pedir? Não é? O Bartimeu podia pedir assim, Senhor, olha, essa cegueira me quebrou financeiramente, o Senhor pode resolver minha vida financeira? Olha, essa cegueira me causou alguns problemas, porque eu não tenho como ir para a academia, então eu estou todo cheio de artrite. O Senhor pode me curar da artrite? Jesus queria saber se ele tinha coragem de pedir para ser curado da cegueira. Ele disse, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então como é que eu tomo posse, irmão, desse poder da ressurreição? Fala aí. Oração, mas uma oração qualquer? Uma oração de fé, uma oração ousada. Não desista, não baixe a cabeça, pare de reclamar, pare de contar miséria, né? Pare de chorar miséria. Eu digo assim, que quanto mais a gente chora miséria, eu sempre falei isso, né? Sempre falei isso para os meninos, olha, se vocês viverem como mendigo, vocês vão receber esmola. Vivam como príncipes e vocês vão receber presentes valiosos. Para de reclamar. Escuta com esse crente que está perto de você, diga, para de reclamar. O que é que você tem que fazer então? O que é que você tem que fazer? Orar com fé. Amém? Foi isso que as meninas lá fizeram, né? As irmãs do lado. A segunda coisa aqui, presta atenção, isso que é muito importante. Grita aí, transparência. Grita aí, oração. Diga, transparência. Porque olha o que acontece aqui, irmão, presta atenção. João 11:39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Tirai a pedra. Então a pedra representa aquilo que esconde a nossa realidade. Irmão, as meninas falaram assim, as duas, Senhor, não mexe com isso não. Já cheira mal. Já está no passado de 4 dias. Escuta aqui, ó. 4 dias já foi. Está no passado, não mexe com o passado não. Deixa lá. Já morreu, já está cheio de bicho. Não é assim que a gente fala? Não, já passou. Não mexe com isso não. Irmão, o tempo só tem sentido para nós. O tempo não tem sentido para Deus. Deus é eterno. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Não é? Então o que aconteceu há 20 anos atrás, para Deus aconteceu agora. Não importa o tempo para Deus, não é? Então, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora com você. Então, para que o Lázaro ressuscitasse, vocês concordam que a pedra tinha que ser removida? Não é? Então, quando a Marta diz, já cheira mal, Jesus não parou. Ah, não, tá bom, então se já cheira mal, não vamos mexer com isso, né, Marta? Não, ele disse, pode remover. Porque Jesus sabia que se removesse a pedra, não ia cheirar mal, porque o que ia sair de lá era a vida. Quem está comigo?
Não vai cheirar mal, não. Você que pensa que vai cheirar mal, e você fica com vergonha, você fica com medo das consequências disso. Mas, irmãos, é isso que vai trazer o poder da ressurreição sobre a sua vida. Eu sei que você está orando pelo poder da ressurreição. Eu sei que você está pedindo a Deus. Eu sei que muitos aqui estão orando até que, poxa, pastor, mas eu estou orando até, eu nunca parei de orar, e aí esse poder da ressurreição ainda não me alcançou. Será que não precisa remover alguma pedra? Não é? Será que não precisa confessar alguma coisa? Alguma culpa? Algum medo? Alguma vergonha? Que está lá, enterrado, no passado. Não é? E a pessoa está com medo. Irmão, isso pode estar bloqueando a gente. Pode estar travando o poder da ressurreição. Não é? Então, veja bem. Essa transparência abre o caminho para a ressurreição. Provérbios, eu amo Provérbios 28:13. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Meu irmão, isso aqui é um veredito. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, o que tem de marido, que já falou para mim, ó, eu estou aí, né, quase 30 anos já, né, nessa história de pastor, aconselhando pessoas. Aí o cara adulterou, por exemplo, está escondendo isso. Não é? Aí eu digo, rapaz, meu irmão, o casamento morreu, né? Porque o adultério traz aquele período de apedrejamento que a Bíblia diz. Quando o cara era flagrado em adultério, ele era apedrejado até a morte. A gente não está mais debaixo dessa lei, mas ainda tem o apedrejamento, né? Então a esposa não consegue perdoar, é aquela neurose, o casamento adoece, quase que vai morrer o casamento. Agora presta atenção, eu digo, pode ressuscitar, mas tem que confessar. Aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Confessar os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. Amém, queridos? Amém? Não é? E aí eu falo isso para o cara fala assim para mim, pastor, se eu confessar, meu casamento vai acabar. Eu digo, o teu casamento já acabou, irmão. Teu casamento morreu. Uma aliança foi quebrada. Só tem um jeito dele ressuscitar, se você confessar, né? Até eu vi o Cote falando agora esse dia na EFOL, que ele nunca viu uma pessoa confessar um pecado e isso acabar com o casamento. Todos esses anos que ele está no ministério há muito mais tempo do que eu. Ele nunca viu, e eu também nunca vi. Até uma vez que um marido confessou, eu pensei, acabou. Agora acabou de uma vez. Irmãos, eles estão felizes para sempre. São nossos amigos, assim, queridos demais. Então, o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, não é só confessar, tem que deixar. Porque não adianta nada, né? Peca, aí confessa, e peca, e confessa, e peca, e confessa. Assim é muito bom. Tem que confessar e deixar. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem que ter medo, irmão, tem que remover essa pedra, não é? O Davi, olha aqui para mim, ó. O Davi, vocês sabem, né? Ele cometeu um adultério com a Betseba, não é? Ele pensou que estava tudo bem, até que ele recebe a notícia que ela está grávida. Aí ele ficou apavorado. Meu Deus, eu sou o rei. Isso vai ser um escândalo nacional. Qual a ideia dele? Ele chama o Urias, o marido dela que está na guerra, e dá folga para o cara. Olha essa, Ariel. Aí, não, você está de folga, vai para casa cuidar da sua família, porque você é um cara muito legal. Só que ele não contava com a lealdade do Urias, né? Porque o Urias disse, como que eu vou para casa descansar enquanto os soldados do rei do meu senhor estão morrendo na guerra? Vou nada. O Davi não teve o que fazer, encheu a cara do homem de vinho, para ver se ele ia para casa. E o cara ficou bêbado, mas ficou na frente do palácio, e não foi para casa. O Davi não teve outra alternativa senão mandar matar o cara, né? E arrumou vocês sabem, né? Arrumou toda uma história para que o cara morresse. Quando o cara morreu, aí chegou a notícia, Urias morreu. Aí, coitado, cínico, né? Cínico. Ele já foi perdoado, tá, irmão? Mas aí e a esposa dele, coitada? Não, agora ela ficou sozinha. Inclusive ela está grávida. Não, eu vou cuidar dela. Aquela gata e tal, vou cuidar dela, né? Só que ele não sabia das consequências desse pecado escondido. Ele vai declarar isso
em Salmos 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha só, irmãos, teve consequência na vida física dele. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí ele vai dizer assim, ó, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do pecado. E agora presta atenção, ele confessou só para Deus. Deus enviou Natã lá para confrontá-lo, e ele teve que contar toda a história para o Natã, como que ele fez. Por que nós sabemos de tudo isso aqui? Porque ele contou tudo para o Natã. Porque é muito fácil, irmão, peco, oh Senhor, milésima vez, oh Senhor, perdão por esse pecado. Estou tendo muito cuidado de não pontuar pecado aqui, para não acertar o seu, né? Aí ele, oh Senhor, me perdoe. Aí Deus perdoa, sim ou não? Agora, quando é para confessar para o outro, para confessar para quem você lesou, confessar para aquele patrão que você lesou, confessar para aquela esposa, confessar para aquele marido, enfim, confessar para a pessoa, aí é outra coisa, não é? Então, aí eu quero terminar esse ponto, até falando assim, do que mais me marcou nesses dias aqui de Eifol, né, quando o povo de Israel sai do Egito, vocês sabem, eles passam 40 anos no deserto, então toda aquela geração morreu, então ficou só os filhos daquela geração, agora o Josué é o líder. Agora eles vão entrar na terra prometida, mas antes de entrar na terra prometida, Deus leva eles para Gilgal, né? Que quer dizer remover, porque lá em Gilgal vai acontecer uma coisa, Josué 5:8, tendo sido circuncidada, toda aquela geração ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje, depois de 40 anos, hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então presta atenção, o que aconteceu em Gilgal? A circuncisão de toda uma geração. Mas o que isso tem a ver com transparência, com confessar, né? Porque isso que me tocou aqui nas aulas, né? Porque eu me vi naquela cena ali, né? Eu já fiz a circuncisão, né? Eu já fiz essa cirurgia. Só que na nossa geração é com anestesia, antibiótico, né? É tão bom que nem sente. Mas naquela geração, quando eu vi a descrição, né, de como que era feito com a pedra de pederneira, pessoal, irmão, o sacerdote pegava a pedra de pederneira, né, porque tinha que ser uma coisa muito afiada, e aí tira a roupa. Então a pessoa tinha que ficar nua, né? Lógico. A circuncisão é feita, vocês sabem, é a retirada do prepúcio, né, do órgão sexual masculino. O prepúcio forma uma aliança. A circuncisão era o símbolo da aliança com Deus. Então o que acontece? O sacerdote está vendo o cara, né? Como veio ao mundo, né? Aí ele tem que segurar, não tem? Tem que segurar. Claro, como é que ele vai fazer a cirurgia? Segura. E pega a pedra de pederneira e corta, sem anestesia, irmão. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que é vergonha e dor? Vocês estão entendendo o que é vergonha e dor? E aí o cara ficava doente, porque não tinha antibiótico. Vocês lembram quando o Simeão e o Levi aproveitaram a circuncisão de toda uma cidade para eles matarem os homens covardemente, porque os caras estavam doentes, porque tinha acabado de circuncidar. Eles falaram, olha, se vocês quiserem casar com a nossa irmã, tem que fazer a circuncisão de todos os homens. Era uma estratégia deles para eles matarem os homens. Quando os caras fizeram a circuncisão, eles só esperaram infeccionar. Quando estava todo mundo lá, ai, com febre, ai, eles foram lá e mataram os caras. Agora, irmão, veja bem, é isso que é transparência. É um lugar de vergonha, é um lugar de dor, mas é um lugar de vitória. Porque é ali em Gilgal que Deus tira o opróbrio do mundo, do Egito. Porque lá no mundo a gente se meteu com um monte de coisa errada, não é? É aqui nesse momento que você vai para Gilgal, que você abre o seu coração com alguém, não é? Que você é sarado disso. Estão comigo aqui? Então, Jesus diz, removam a pedra.
Ele não podia ter um terremoto e a pedra ser removida, sim ou não? Não foi assim que Jesus ressuscitou? Um terremoto e Jesus saiu de lá de boa. Mas o do Lázaro era diferente. Os homens tinham que remover a pedra. E os homens tinham que tirar as faixas que envolviam, né, aquela mumificação. É a libertação. Tem que confessar para o outro. Tem que confessar para o próximo. Tem que abrir o coração. Quem quer experimentar o poder da ressurreição? Agora eu compliquei a vida de vocês, né? Estava tão fácil só orar, né? Mas tem que remover a pedra. Deixa eu terminar. Grita aí, palavra. Grita aí, oração. Oração da fé. Grita aí, transparência. Grita aí, palavra de Deus. Porque olha só o que vai acontecer. João 11, versículo 43. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmão, isso foi a palavra de Jesus. Foi isso que despertou Lázaro. Não é? Então os homens oraram ali. Não é? Os homens, as pessoas, não é, foram transparentes, removeram a pedra. Tudo é a parte humana. Mas Deus, Jesus ali, liberou a palavra sobre o cadáver e ele viveu, né? Então, uma única palavra e 4 dias de morte terminaram. A voz de Jesus é maior do que a morte. Quem está comigo aqui? Agora preste atenção no que eu quero terminar com isso, te dando essa ferramenta aqui. Então, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Porque a palavra de Deus é uma pessoa. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, Jesus é a palavra. Jeremias 23:29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Então, agora, qual que é o meu desafio hoje aqui para você? Sabe, irmão, não é só a gente conhecer a palavra. Não é só a gente conhecer a palavra. Nós precisamos liberar a palavra sobre o morto, sobre aquilo que está morto na nossa vida. Entende o que eu estou falando? A gente tem que declarar a palavra. Agora, como que eu vou declarar uma palavra que eu não conheço? Não é? Então, nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Lembra quando aquele cara lá, ele traz o filho para os discípulos não conseguem expulsar o demônio dele. Aí Jesus desce do Monte da Transfiguração, vê aquela confusão, aí Jesus vai lá e expulsa o demônio. Aí os discípulos vão lá com Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus fala assim: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Nós precisamos dizer, nós precisamos liberar a palavra, confessar a palavra. Se nós dissermos: passa daqui para acolá, ele passará, nada nos será impossível. Irmão, nós precisamos aprender a fazer isso. Liberar a palavra sobre essas situações, não é? Lembra lá no Vale de Ossos Secos? Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você acredita que esses ossos secos dos soldados de Israel, que já estavam secos por anos, né, de derrota, de morte, você acredita que eles podem voltar a viver? O Ezequiel diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. O que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, profetiza a esses ossos. Diz para eles: ossos secos, voltai a viver. Olha só. Aí o Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a profetizar, ele começa a liberar a palavra. Escuta, a palavra que ele recebeu não é qualquer palavra, irmãos. Não é qualquer palavra, entende? Fica falando qualquer palavra em cima desse morto aí. Não, não é isso. Mas a palavra que Deus te deu. Deus te deu uma palavra. Fica profetizando essa palavra em cima dessa situação de morte, seja lá qual for. Amém? E aí o Ezequiel começa a dizer: ossos secos, assim diz o Senhor, voltai a viver. E aí o que é que ele ouve? Barulho, só barulho. Não é? Barulho de osso se encaixando com osso. Ah, beleza, mas está morto ainda. E ele continua profetizando, ele continua declarando, ele começa a ver os tendões vindo e enchendo ali, consertando e tal, e daqui a pouco está lá o corpo formadinho, mas está morto. E ele começa a profetizar: ó Espírito, vem dos 4 ventos, não é? Sobre esses mortos. Ou seja,
só acontece a ressurreição completa porque ele profetizou o que Deus estava dizendo para ele profetizar. O que Deus estava mandando ele falar, ele falava sobre aqueles mortos. E aquilo foi trazendo vida. Vocês estão comigo? Então, irmão, essa que é a coisa prática hoje que eu quero conversar com vocês. Vamos orar. A oração é contar para Deus o que está acontecendo. Para você não desanimar, para que a paz do Senhor encha o seu coração. Beleza, mas não é só orar. Não é? Você tem que remover essas pedras, essas vergonhas, esses medos. Tem que abrir com alguém de confiança. Também não vá sangrar para todo lado. Quem sangra para todo lado atrai os tubarões. Não é? Mas você confessar com responsabilidade. Agora, não só isso. Aprenda a liberar a palavra sobre essa situação. Não é? Quando eu recebo uma palavra sobre algo que eu estou orando, meu irmão, eu fico liberando essa palavra sobre aquilo. Não é? Vocês sabem, eu passo lá e fico orando, libero a palavra, Senhor, tu disserte. Aí eu começo a profetizar. Essa oração que nós temos feito aqui mesmo, né? Multiplica os homens como um rebanho de santos. Irmão, eu oro isso todo dia. Libera a palavra. Senhor, é a tua vontade que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o seu prazer está em que o ímpio se converta. Aleluia. E aí eu vou orando essas palavras. Senhor, a tua palavra diz para eu orar por mais trabalhadores para a tua seara. E eu começo a orar pelos trabalhadores. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Manda a grana, Senhor. Manda os recursos financeiros. Aviva a tua obra, Senhor. Eu bem quisera que a terra já estivesse a arder. O Senhor Jesus disse. Então eu fico orando essas palavras. Eu fico liberando a palavra sobre aquela situação. Quem está comigo aqui? Amém, queridos?